Agora sim as contas foram acertadas. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje estou aqui para falar sobre Missão Impossível, o acerto final, o oitavo filme da franquia, mais uma vez dirigido pelo Christopher McQuarrie. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, quase 30 anos de Missão Impossível, uma das grandes sagas de ação do cinema americano, o xodó do Tom Cruise, que está aí há 29 anos desafiando a morte para o nosso entretenimento, fazendo acrobacias e coisas que nem a maioria dos dublês faz em Hollywood, né? A gente realmente viu o Tom Cruise evoluir, né, de um rostinho bonito e carismático dos anos 90 dentro dessa franquia para um dos grandes defensores do cinema de ação, da experiência de se assistir no cinema. Começou como um meme de internet, na verdade, né? Sejamos sinceros, era uma coisa meio de piada, de humor, mas foi crescendo para ser realmente assim a imagem do salvador do cinema, da experiência da sala de cinema concretizada aí com Missão Impossível. Eu sinto que a cada filme que o Christopher McQuarrie foi fazendo, a franquia foi crescendo e se tornando mais impactante. Eu coloco aí como exceção, claro, o Acerto de Contas Parte 1 de 2023, que vocês bem sabem, eu não sou um grande admirador, é um filme com qualidades, eu até tentei reassistir ontem à noite antes de ver o novo. Eu não consigo gostar tanto, eu acho ele muito inchado, não gosto do vilão, o vilão é muito ruim, e também de algumas decisões de história, como matar a personagem da Rebecca Ferguson e colocar uma outra personagem que é exatamente igual, sabe? Muita coisa daquele filme não funciona pra mim, é um filme cansado, excessivamente longo e que é a primeira parte de um conjunto, né? Quando eu assisti aquele lá, em 2023, não tinha ficado muito animado em ver o desfecho dessa história, e aí, né, meio que a Paramount, o McQuarrie e o Tom Cruise também devem ter percebido essa recepção, apesar dela ter sido muito alta com a crítica, muitas pessoas gostam bastante dele. Ele acabou fazendo menos dinheiro, ele enfrentou aí o baque do Barbenheimer naquele verão memorável, e eu vejo uma espécie de correção de curso, né? A Paramount vende esse filme aqui numa campanha de ser o último da franquia, de fazer menção a todos os 6, 7 filmes anteriores, e até mudando o nome do filme, tirando o parte 2 de Dead Reckoning, para ser o acerto final, já estabelecendo aí aquele senso de conclusão de que é o final épico, o que provavelmente vai trazer mais atenção do que o sétimo filme, né? A gente tem que lembrar que o sétimo e o oitavo foram envisionados como uma única gravação, um filme back-to-back. Não foi exatamente assim que aconteceu, né? A produção principal do Acerto de Contas Parte 2, que virou The Final Reckoning, começaria em 2022, iria até certo ponto, seria interrompida pela greve do WGA, pela greve do SEG, e ela só iria terminar de fato em novembro de 2024. Muita coisa mudou, muita coisa foi reescrita, o orçamento do filme, né, inflacionou para um número que pode chegar até 400 milhões de dólares, o que tornaria o Acerto Final um dos filmes mais caros de todos os tempos. Ele vai ser meio que virtualmente impossível de se pagar, tá? Esse é um assunto para as próximas semanas, mas financeiramente não vai ser bom para Paramount, independente do resultado criativo. Mas com a estreia no Festival de Cannes e pré-estreias começam a acontecer em várias cidades do Brasil a partir desse final de semana, confiram aí na programação, o Missão Impossível 8, Acerto Final, está entre nós. E eu não estava lá tão empolgado, eu não estava, né, tão crente por conta do resultado do sétimo filme, e eu também vi algumas reações não muito animadoras desse daqui. Fui lá assistir e eu adorei, me diverti pra caramba, e eu acho que eu senti nesse filme o que eu queria ter sentido no anterior, o que todo mundo deve ter sentido. Que baita espetáculo e que filme muito específico no que ele tá tentando fazer e no tipo de história que ele tenta contar. A história do filme segue a batalha de Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise, contra a inteligência artificial conhecida como Entidade, que atinge uma quase conquista global e se aproxima de dominar todos os armamentos nucleares do planeta. Em sua missão mais desesperada, Ethan parte em busca da última arma capaz de desarmar a Entidade.
Então, é um filme de parte 2, ele tá lidando diretamente com as consequências do filme anterior, onde essa inteligência artificial, a entidade, que eu achava bem fraquinho no filme anterior, não me empolgava tanto assim, era só meio que um MacGuffin, de cara, nos primeiros segundos desse filme já tem uma importância muito maior, porque a gente estabelece que a entidade praticamente dominou o mundo, reescreveu as regras da sociedade, tem seguidores, tem pessoas que defendem a entidade, e ela tá literalmente se espalhando no mundo inteiro para dominar os armamentos nucleares. Então é um filme de corrida contra o tempo, e o que, né, a narração excessivamente expositiva da Angela Bassett no começo do filme, ela retorna agora como presidente dos Estados Unidos. Beleza, é um dispositivo meio falho, o texto do McQuarrie tá te despejando um monte de informação, te relembrando dos filmes anteriores, mas ele também tá colocando um peso de ameaça, quase como se fosse um filme de fim do mundo. E eu acabei lembrando do cinema do Roland Emmerich, né, dos filmes do Dia Depois de Amanhã, Independence Day, Godzilla. Tem aquele senso de que o mundo tá acabando, e isso foi bem forte pra mim. Isso me colocou num nível onde os riscos nunca foram maiores num filme de Missão Impossível do que nesse daqui, né? E a narrativa aposta também em momentos onde você segue a presidente da Bassett com a equipe dela, o secretário de defesa, Nick Offerman, num papel dramático, muito convincente, o Holt McCloney também, onde eles estão, né, nos bastidores, em bunkers, tentando pensar no que eles podem fazer, tendo lá o relógio do apocalipse ditando em quanto tempo a entidade vai dominar os outros armamentos nucleares e literalmente lançar os mísseis para destruir a humanidade e encontrar uma forma de sobreviver, né? A entidade também está tentando usar o Ethan Hunt, o governo precisa meio que perdoar tudo que o Hunt já fez no passado e usar ele como a única salvação da humanidade. Ele ainda tem aquela chave em forma de cruz, eles têm que encontrar o submarino russo, onde tem o código-fonte da entidade que pode, de alguma forma, desativar, reescrever o código dela. Então é literalmente uma corrida contra o tempo, é o Ethan Hunt indo rogue mais uma vez, só que com apoio presidencial, e eu acho que isso é chave, sem trocadilho, o peso de apocalipse que esse filme tem, né? Você tem uma ideia de que o mundo tá mudado, de que o mundo tá meio desolado também, então é algo que eu nunca senti num filme de Missão Impossível. Talvez só no prólogo do efeito Fallout, quando você pensa que as bombas explodiram e que realmente teve aquele atentado terrorista, aquela sensação permeia o acerto final inteiro, porque ele é de fato um pouco mais sombrio, você se importa mais com os personagens, com as ações, você sente que tudo pode acontecer, porque é vendido como o último, e isso me empolgou bastante, sério. Até a duração, que é extensa, quase 3 horas, são 2 horas e 49, eu não vou dizer que passa voando, você sente o tempo, mas você sente que você está diante de um épico, de algo que é realmente importante, de grande escala. O IMAX abre nesse filme, né? Eu não lembrava disso, mas no 7º filme eu reclamei que não teve variação de razão de aspecto. Nesse daqui é na medida certa e garante momentos de Missão Impossível que às vezes não são muito focados na ação, mas na tensão, né? O que acabou me lembrando um pouquinho a dinâmica de um thriller do Jack Ryan dos anos 90, especialmente o Caçada ao Outubro Vermelho do John McTiernan, que é basicamente o Ethan Hunt procurando pistas num submarino enquanto ele está mergulhando a centenas de metros abaixo do mar, lutando contra a pressão. Então é muito tenso, são cenas que vão se alongando, às vezes sem diálogo, às vezes sem música também, e não é necessariamente uma set piece de ação, é como se fosse o segredo do abismo do James Cameron numa tela gigantesca e com uma armadura despressurizadora. Então, fiquei bem impressionado com isso. Eu tava, né, até estranhando o filme no começo um pouco, porque parecia que ele ia se repetir, parecia que iam ser os mesmos erros do Dead Reckoning, de ser redundante, de ficar se explicando demais, de ficar cortando meio que incessantemente de um lugar para outro, de apostar naquele vilão horroroso do Esai Morales, o Gabriel, que, né, não tem como consertar o que tá quebrado, o cara é muito ruim, pra ser sincero, mas pelo menos o Gabriel aparece menos nesse filme. O foco é muito mais no Hunt, na equipe dele. Eu gosto de como ele formou, né, esse grupinho que permanece aí com o Simon Pegg e o Ving Rhames, claro, são dois dos corações da franquia, mas também a Pom Klementieff, a Hayley Atwell e o Degas, né, que é o agente que estava junto com o Shea Wiggum perseguindo eles. Você tem aí uma nova equipe de MIF que é funcional, carismática, bem entrosada. Então você tá lá na jornada com eles, você realmente se importa, né? Tem um ponto do filme onde acontece uma perda e aí você tá realmente 100% investido e eu adorei
cada minuto disso, de verdade, pessoal. E a direção do Christopher McQuarrie, mais uma vez, é acertada. Pra mim, ela é mais inspirada justamente por ele apostar em atmosfera, em tensão, né? Tem uma cena quase lúdica, onde o Ethan Hunt coloca aquela máscara e conversa com a entidade, quase meio que um 2001 eletrônico, por assim dizer. Ele tá tentando coisas diferentes, né? E a montagem do Ed Hamilton é maravilhosa, porque ela realmente vai acompanhando diálogos diferentes de personagens, de situações, dá tempo para ótimos atores de televisão e streaming. Eu sinto que o Tom Cruise deve ter passado horas na Apple TV Plus e falado: eu quero a Hannah Waddingham do Ted Lasso, eu quero o Tramel Tillman do Severance, e cada um deles vai ter o papel de algum militar bem imponente, que não vai ser tão longo, mas que vai chegar e causar um grande impacto. Você tem a sensação de que o Ethan Hunt está passando por níveis, por escaladas do governo para chegar na absurda conclusão da missão dele, né? E eu tava lá atento a cada segundo. E você tem, né, alguns resgates temáticos dos filmes anteriores, até de elementos, personagens. Se você, né, gosta do Missão Impossível 3 e sempre quis saber o que era o pé de coelho, nesse filme você vai descobrir, e confirma uma teoria que já estava rolando há algum tempo, mas especialmente, olha, eu fiz piada quando eu vi isso, tá? Quando eu vi no Twitter que aquele personagem do primeiro filme, que era um operador da CIA em Langley, que pega a faca que o Tom Cruise deixa cair, que ele ia voltar nesse filme, falar, pra quê? Que fanservice idiota, meu Deus, que, né, um nostalgia bait ridículo. Esse ator, que atende pelo nome de Rolf Saxon, é tipo assim, o segundo melhor ator desse filme depois do Tom Cruise, porque ele tem um arco emocional, você entende o que aconteceu com o personagem, a importância dele que, né, ele foi concedido depois do vez do primeiro, que eu falei, caramba, meu, Rolf Saxon, onde você estava nesses 30 anos? Caramba, que ator! Ele protagoniza todo um núcleo do filme com a esposa dele, que eu não esperava. Me pegou de surpresa e até emociona. O acerto final ele é o mais emocionante de todos os filmes, com toda certeza, porque acho que você sente, depois de todos os anos, o impacto que aqueles personagens fizeram, e isso me agradou positivamente, assim como o Tom Cruise, claro. O Tom Cruise está aí sempre muito intenso, carismático, fazendo suas próprias cenas de ação. A performance dele naquela grande cena que está sendo marketada aí nos pôsteres e trailers dos dois aviões em perseguição no ar é insano, é espetacular, são algumas das melhores imagens que o McQuarrie já capturou com o diretor de fotografia Fraser Taggart, e pra mim, né, ele tá muito mais fluido, ele tem muito mais detalhes, não tem muito uso de CGI quanto tinha no Acerto de Contas, por exemplo, e eu fiquei bem impactado. E é um tipo de cena que até dispensa um pouquinho a trilha sonora, que dessa vez é assinada pela dupla Max Aruj e Alf Godfrey. É meio arriscado, né, o suposto último filme da franquia não tem um nome grande, não é o Lorne Balfe, não é o Giacchino, como nos filmes anteriores. A dupla manda bem, não acho que é uma trilha que chama muita atenção pra si, não atrapalha também, ela tá lá acompanhando as batidas e os beats da forma que precisa. Eu fiquei absolutamente satisfeito com esse filme, pessoal. Eu fiquei feliz de verdade. Eu acho que ajuda também o fato de que a minha expectativa não era tão alta por conta de eu não gostar muito do anterior. E beleza, talvez eu fique na minoria de novo, né? Porque eu sei que as pessoas não estão gostando muito desse, mas ele entregou o que eu precisava. Eu gostei da resolução, eu gostei do clima de correria apocalíptica que ele tem, que não é algo que eu tava esperando. E acho que até você pode reclamar que ele não tem tanta ação quanto nos anteriores, certamente não tanto quanto no Fallout, mas quando tem, é um espetáculo, e eu gosto de como a McQuarrie apostou num tipo de ação diferente, onde é mais pela tensão, pela atmosfera, pela corrida contra o tempo. Ele tem seus problemas também, claro, tem elementos do Acerto de Contas que não se salvam. O Esai Morales foi um erro para essa franquia, é o pior vilão disparado. Tem algumas questões de exposição, ser meio truncado, especialmente na primeira parte. Eu acho que nos primeiros 30 minutos, né? Esse é o tempo que leva para chegar nos créditos iniciais. Ele é meio desengonçado, mas quando ele engata, ele não para, e eu tava lá 100% dentro da jornada. Pra Missão Impossível, o acerto final, eu dou uma nota 8. Eu não sei se esse vai ser o último Missão Impossível, eu imagino que não, mas se for, eu diria que eles fecharam isso daí lá em cima, com chave de ouro, por assim dizer, né? Mas eu tenho certeza que a Paramount não vai deixar essa franquia descansar, eu só estou aliviado que eles conseguiram
partindo, né, de uma parte 1 que eu considero meio falha e não muito empolgante, trazer algo que é justamente eficiente e extremamente empolgante. Esse daqui eu com certeza vou ter que assistir de novo. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois suas expectativas e o que vocês acharam do acerto final e como fica o ranking agora com os 8 filmes da saga. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.